Olá, pessoal. Segundo vídeo da nossa leitura comentada aqui do nosso livrinho Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, na edição da Antofágica. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha na leitura. O vídeo anterior, se você ainda não viu, vai lá para ver, porque está bem interessante. A gente fez uma contextualização, tá? E a gente explicou um pouquinho sobre o autor, sobre quem era o Franz Capus, o contexto histórico, o contexto do livro e etc. Ficou bem legal. E quem já viu deve estar se perguntando: mas e aí, Marcela, o Franz Capus, ele se tornou poeta depois desse livro aqui? Eu já vou trazer para você, porque eu não quero hoje em dia, em uma busca você já acha aí na internet. Então eu vou dizer aqui para você, não, ele não se tornou poeta depois dessa aula do Rilke. Ele continuou na vida militar dele, como militar, e depois se tornou jornalista. Ele percebeu que ele não precisava da poesia em si, né, como um meio de sobrevivência, mas ele poderia usar a poesia dele em alguns lugares da sua vida, principalmente aí a escrita, que mudou a sua face e virou uma escrita jornalística, muito mais do que poética, vamos dizer assim, mas ele continuou de uma certa forma ainda nesse mundo, né, da escrita, né. Então você vê que às vezes a gente está em dúvida de diversas coisas, né, a gente, quer fazer e tem dúvida, 19 anos de idade, e às vezes é uma coisa romântica que a gente tem. A gente tem que saber trazer para a realidade, adaptar, né, ali de repente isso foi uma adaptação para Capos. Ele continuou na área militar, que devia ser o ganha-pão. Depois ele conseguiu transportar isso para o jornalismo e ressignificar toda essa valoração que ele colocava, né, na poesia em si, mas dentro de escrita jornalística. A poesia, ao final, minha gente, é uma forma com que você vê e experiencia o mundo. Muitas das coisas são isso, a arte, né? É a forma como se vê e experiencia o mundo, né. E às vezes a gente não vai se tornar artista de fato, de se sujar com a tinta, mas a gente vai ter isso como uma lente na nossa frente. E tudo que a gente vê, que a gente experiencia, vai ser com olhos de poeta, olhos de artista, né. Isso é importante a gente ver, o ressignificado que a gente tem que dar para certas coisas que a gente, por certas razões, a gente não continua na vida, sabe? Então vamos aqui. Esse é o livro que a gente vai ler, essa é a tradução e a edição que a gente vai ler, como eu falei no outro vídeo. Eu tenho esse aqui, ganhei com o meu tio quando eu tinha 11 anos de idade, né? É um livro de 97, é um livro antigo da editora Globo, já tem 28 edições esse aqui, quer dizer, a gente está lendo um livro que realmente tem peso. Nada que a gente escolhe aqui por acaso, minha gente. E agora a Antofágica fez essa edição maravilhosa. Se não encontrar, não tem problema. Compra o Kindle, foi a forma que eu fiz. As livrarias aqui de perto não tinham essa edição e não tem problema algum. A gente vai curtir de qualquer maneira esse aqui. Essa é a capa, como a gente mostrou da outra vez. Olha, muito interessante. Todo um trabalho visual bonito, e como é um livro pequeno, né, é interessante que seja assim. A gente vai começar hoje, agora, com a leitura do livro. Tá pronto? Vamos lá? Ok, vamos lá. Estamos aqui. Apresentação Ricardo Aleixo. Prepara aí para a gente ler juntos. Deixa eu só rever aqui. Vou pedir para vocês só um minutinho de paciência, porque eu vi aqui que, ó, uma aqui. Pronto, agora temos a última frasezinha aqui.
Desculpa, minha gente, não tinha percebido que tinha ficado uma frase cortada. Li as cartas de Hilke pela primeira vez na altura dos 20 anos, num momento, vale dizer, em que eu já havia tomado esse caminho sem volta, que é o da poesia. E só agora, quando os jornais me chamam de veterano, voltei a lê-las. Naqueles meus dias de aspirante a poeta, tocou-me, em especial, nas palavras do autor dos Sonetos a Orfeu, o livro do Rio, o lugar destacado em que é colocada a solidão. Talvez pelo fato de que já tinha chegado por mim mesmo à conclusão de que a criação poética é um ofício solitário e que é bom que assim seja. Portanto, pode advir daí alguma possibilidade de desvio em relação ao embrutecedor jogo social que a todo tempo nos força aos mais diferentes tipos de convívio definidos tão só pela convivência. Ao ler esta nova edição do mais conhecido livro de Rainer Maria Rilke, deixo-me de pergunto-me se existirá no Brasil ou no resto do mundo esse tempo de falastronice compulsória. Alguma pessoa, pouco importa a idade, que em busca de encontrar ou redefinir o seu próprio rumo na vida, poderá se entregar de coração aberto e a essas lições, como cultivar a solidão enquanto uma condição tão essencial quanto intransponível, que são as cartas a um jovem poeta. Então, aqui ele fala que ele já escolheu ser poeta. Quando você está numa verve de decisão, esse livro pode ajudar demais. Aqui ele já decidiu. E você lembra, você não precisa decidir, você pode ressignificar a sua decisão na sua vida. Isso é um conselho muito importante, né? Às vezes tem alguém que quer ser jogador de futebol, mas não conseguiu, né? Como é que o futebol, ou as lentes do futebol, ou as táticas de jogo, ou a gamificação, ou a teoria dos jogos, ou a estrutura de disciplina estará empregada na sua vida? Isso é muito importante. Porque aqui a gente está falando de escolhas, e você viu que ao final o Capus não escolhe ser poeta. Ele continua lá, né, um militar. E depois ele se torna jornalista, nem poeta depois. E de repente ele vestiu os óculos da poesia. Entende? Porque o poeta vai direto ao ponto. A solidão é difícil, como também o é o trabalho do amor. Mas, ele diz, ainda, se orientarmos nossa vida de acordo com aquele princípio que nos aconselha a nos atermos sempre ao que é mais difícil, então, o que agora ainda nos parece demasiado estranho se tornará para nós o que há de mais familiar e fiel. Enquanto o mundo, a arte, mais uma vez em pústulas terrificantes e letais, volto à questão que eu coloquei acima para afirmar o seguinte: intuo que existirá sempre, em algum lugar perdido do mapa, alguém que saberá abrir seu coração ao belo, porque receptivo ao outro, epistolário, Hilkiniano. Tal pessoa encontrará nessas cartas, quando menos, um exercício sincero de cuidado e essa demonstração do real interesse pela vida de alguém a quem só se conhece por escrito é um bem muito precioso, que o tempo sombrio que nos atravessa torna ainda mais raro e necessário. Ricardo Aleixo. Ele é doutor de letras na UFMG e artista intermídia. Ao longo dos seus 20 livros publicados, mescla poesia, filosofia, etnopoética, antropologia
história, música, radioarte, artes visuais, vídeo, dança, teatro, performance e estudos urbanos. Quem sabe ele é uma boa opção, vou pesquisar sobre o trabalho dele para a gente entrevistar para o nosso podcast Marhubcast. Vamos ver. Introdução. Vamos lá? Eu queria que você pegasse, se você tiver com um livro físico, né, a gente sugere um marcador cinza, claro, uma lapiseira, tá? E uma régua, que pode ser o seu marcador de livros, por exemplo, tá? Para a gente fazer as marcações. Caso não, prepare aí, igual eu estou aqui no Kindle, olha, para você poder fazer algumas marcações aqui com cores também, tá? Vamos lá? Foi no final do outono de 1902. Eu estava sentado no parque da Academia Militar de Wiener-Neustadt, sob antigas castanheiras, lendo um livro. E estava então envolvido com a leitura que mal percebi quando se juntou a mim o único, não oficial, entre os nossos professores. Horacek. Horacek, o erudito e bondoso capelão da academia. Ele apanhou o volume das minhas mãos, observou a capa e balançou a cabeça negativamente. Poemas de Rainer Maria Rilke? Perguntou, pensativo. Folheou o livro, passou a vista por um ou outro verso, olhou meditativo para o horizonte e, por fim, balançou a cabeça, concordando. Então, o nosso aluno René Rilke se tornou um poeta. Assim, fiquei sabendo que aquele rapaz pálido, magro, havia sido levado por seus pais à escola militar secundária de Sankt Pölten há mais de 15 anos para que se tornasse oficial. Na época, Horacek exercia ali a função de clérigo da instituição e recordava-se muito bem do antigo aluno. Ele o descreveu como um jovem sério, calmo e muito talentoso, que gostava de se manter isolado, suportando com paciência as pressões do internato e que, depois, no quarto ano, se transferiu para a Escola Superior Militar, que ficava em Mariescheißkirchen. As entonações aqui vão ser desse jeito, minha gente. Desculpa aí o alemão, né? Eu acho, né? Que lá, contudo, sua constituição física não se mostrou resistente o bastante. Razão pela qual os seus pais o tiraram da instituição e o mandaram para Praga, sua cidade natal, para ali continuar os estudos. Horacek não sabia mais como a vida dele havia se desdobrado desde então. Depois disso, é perfeitamente compreensível que eu, naquele exato momento, tenha decidido enviar minhas tentativas poéticas a Rainer Maria Rilke e pedir a avaliação dele. Ainda não tinha 20 anos, estava prestes a assumir uma profissão que se opunha sensivelmente às minhas aptidões. E tive a esperança de que, caso fosse compreendido por alguém, seria com certeza pelo poeta da obra Mir Furrier, para celebrar-me. Não sei que obra é essa, ó. Eu gosto de colocar o rosa como referência de eu vou pesquisar depois, eu vou analisar depois. Então, sempre quando um livro ele cita, né, um outro livro, um estudo, uma pessoa, uma grande referência, eu coloco de rosa, porque assim, aqui eu vou ter que pesquisar o que significa isso, né? Se é uma obra dele, se não é, vou ter interesse ou não vou ter, tá? Mas eu faço mais ou menos assim, eu tenho uma cor específica para quando eu retornar e fizer a minha releitura das minhas anotações, eu sei que isso aí eu tenho que ir um pouquinho mais a fundo, aprender mais, estudar, entendeu? E trazer conteúdos similares. Então, assim que a gente vai começando a
assinalar aqui. E, sem de fato querer, escrevi uma carta para acompanhar meus versos, na qual me apresentei de modo tão franco como eu jamais havia feito e como jamais voltaria a fazer a qualquer outra pessoa. Então você já vê aí ele colocando que só o fato dele decidir escrever para Hilke, ele se colocou numa posição ali que, antes do Hilke receber essa carta, mas ele já sentia a cumplicidade ali e a contextualização para ele se abrir mais do que para qualquer outra pessoa, como ele colocou aqui. Então, essa questão dessa correspondência selada entre os dois, depois, né, virou mundial, aí todo mundo ficou sabendo, mas inicialmente não imagino que ele teria noção da repercussão disso, né? Então ele fala: vou escrever como nunca escrevi antes. De repente ele falou coisas que ninguém sabia dele, né? Ou do seu desejo, né? Muitas semanas se passaram até que a resposta chegasse. A carta lacrada, com o selo azul, mostrava um carimbo do Correio de Paris. Era bastante pesada e trazia um envelope nas mesmas letras claras, belas e seguras com as quais se compunha um texto da primeira à última linha. Desse modo, teve início minha correspondência regular com o Rainer Maria Rilke, a qual se manteve até 1908, e depois foi gradativamente diminuindo, porque a vida me arrastou para as regiões das quais as preocupações calorosas, delicadas e comoventes do poeta haviam realmente pretendido me proteger. Mas isso não tem importância. Importantes são somente as 10 cartas que aqui seguem, importantes para o conhecimento do mundo do qual Rainer Maria Rilke viveu e criou, e importantes também para aqueles que estão crescendo e se transformando hoje e amanhã. E quando um ser grandioso e único fala, os outros têm que se calar. Essa frase ficou muito famosa. Vamos colocar aqui, ó, e a gente coloca um marcador normal. Tá vendo como vocês não estão enxergando aqui? Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho para cá. Não, calma aí. Não, desculpa, minha gente, não deu certo o que eu fiz aqui. Não deu certo o que eu fiz aqui, mas tudo bem. A gente começa a fazer a marcação, quem está com o Kindle aí do lado, você já vê por cor a marcação do que está sendo escrito. Tá? Olha como é que são várias páginas com aqui, ó, Paris. E vamos continuar aqui. Ok. E a gente começa a entrar nas cartas em si. A gente vai ler, vamos ver aqui, a gente vai ler, de repente, a primeira carta e a gente, de repente, até para no meio dela para a gente ter mais. E devagar degustando. Não gosto de ler rápido. E aqui com vocês são especiais. Não vou fazer uma leitura rápida com vocês. Né? Você viu aí, 17 de fevereiro de 1903, Paris. Primeira carta, prezado senhor. Sua carta só chegou. Aqui são só as cartas de Hilke, lembra? Sua carta só chegou a mim há alguns dias. Quero lhe agradecer por sua grande e amável confiança. Mais que isso, não posso. Não posso abordar a forma de seus versos, pois me sinto distante de qualquer intenção crítica. Nada pode atingir, então, tão pouca uma obra de arte quanto as palavras críticas. Nesse caso, sempre resultam mal entendidos, mais ou menos felizes. Então, a gente vai, ó, já estamos aqui fazendo nossa marcação. O Kindle, minha gente, ele traz essas linhas pontilhadas aqui, em que são linhas em que as pessoas marcaram. E aqui, olha, 2.261 marcações para essa frase aqui. Então, o Kindle já mostra para a gente as frases mais marcadas, mais impactantes, e que as pessoas estão prestando mais atenção. Isso pode servir para você ou não. Você não tem que seguir todo mundo,
Mas é interessante ver que, olha, a gente assinalou essa aqui abaixo a gente vai verificar se a gente assinala também, tá? Vamos lá. As coisas não são todas possíveis de aprender ou de exprimir, como quase sempre gostaríamos de acreditar. A maioria dos acontecimentos é inexprimível. Configura-se em um espaço no qual palavra alguma jamais entrou. E mais inexprimível que tudo são as obras de arte, experiências misteriosas cuja vida perdura enquanto a nossa passa. Então vamos marcar aqui. Vamos voltar nessa observação? Vamos voltar aqui para a gente ler de novo com mais atenção? As coisas não são todas possíveis de aprender e de exprimir. Então aqui ele já fala, não vou te criticar, e as coisas né, não são possíveis de aprender ou exprimir, como quase sempre gostaríamos de acreditar. A maioria dos acontecimentos é inexprimível. Configura-se em um espaço no qual palavra alguma jamais entrou. Então, ele começa a distinguir a experiência da palavra. Quer dizer, você nunca vai poder exprimir em palavras o significado de uma experiência. Então, aqui ele está se colocando, olha, por mais que eu tenha essa experiência X em escrever, em lançar livros, em saber tecer uma poesia, a experiência não se traduz em palavras. Eu não saberia explicar para você como que é isso, né? Só fazendo, né? Porque ele já está trazendo que de um lado é a experiência, do outro lado é a fala, e não existe esse encontro, né? A gente não consegue traduzir esses dois lados, tá? E mais inexprimível que tudo são as obras de arte, e mais sem a gente poder exprimir, né? São as obras de arte. Então, quando você faz uma obra de arte, a experiência da obra de arte, mais a explicação da experiência da obra de arte, elas não se juntam, né? São coisas diferentes. Então, são mundos diferentes. Cuja vida perdure enquanto a nossa passa. Após fazer essa observação prévia, permita-me dizer que seus versos não possuem nenhuma forma própria. São apenas tentativas silenciosas e ocultas de algo pessoal. Aí já dá uma... Senti isso mais claramente no último poema Minha Alma. Nele, algo de próprio quer se transformar em palavra e ganhar forma. E no belo poema A Leoparde surge talvez uma espécie de afinidade com aquele ser grandioso e solitário. Apesar disso, os poemas não são nada por si, não são independentes. Mesmo o último e aquele dedicado ao Leopardi, a atenciosa carta que os acompanha não deixa de me esclarecer certas deficiências que senti ao ler os versos, sem, contudo, conseguir nomeá-las explicitamente. Então, ele já começa aqui criticando. Primeiro, ele fala que ele não é possível criticar. Depois, ele fala do mundo diferente da experiência e da escrita ou da fala da experiência, e muito mais da experiência artística, ou se criar uma obra de arte, e de você trazer essa experiência em palavras. Então, ele fala que são coisas que não se encaixam. E depois ele já entra direto na crítica. Depois ele já fala que falta. A poesia de Capus falta. Olha, tentativas silenciosas e ocultas de algo pessoal, né? Ele não denomina, né?
uma espécie de afinidade com aquele ser grandioso e solitário, né, não deixa de esclarecer certas deficiências que eu sentia ao ler os versos, né. Ele já fala aqui das deficiências. Então ele está abrindo o caminho para um papo, porque se ele fosse completamente elogioso, mentisse ou, né, ou você não tem um papo, você só elogia e deseja boa vida como poeta e pronto. A ser deficiente em suas poesias é o que fez, né, o Capus receber essas respostas cada vez mais, entendeu? Então vamos lá. O senhor me pergunta se seus versos são bons. A pergun e pergunta a mim. Antes já perguntou isso a outros, envia-os a revistas, compara-os com outros poemas e se aflige quando certas redações rejeitam as tentativas. Bem, já que me autorizou a aconselhar-o, peço-lhe que desista dessas coisas. Está olhando para fora de si. E é justamente isso que não deveria fazer agora. É, o Capo está num momento em que não escreve bem, em que está aprendendo e já está buscando ideias fora de si, né? Feedbacks de pessoas fora de si. Né? Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo, ninguém. Só há uma única maneira: volte-se para si. Examine as razões que o impelem a escrever. Observe se elas estendem raízes no ponto mais profundo da sua alma. Confesse a si mesmo se acabaria morrendo caso fosse impedido de escrever. Forte, né? E eu acho que na arte, invariavelmente, você vai ver de uma forma ou de outra esse tipo de pergunta inquisitiva forte e até existencial e essencial, né? Aqui. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Vou dar uma pausa aqui agora. Tem um vídeo no nosso canal do Mahub, em que a gente fala sobre processos criativos e arte, tá? Nossa comunidade de arte, em que é a Fernanda Montenegro, numa entrevista muito tempo atrás, em cima do palco de um teatro, no Jornal da Globo. E a entrevistadora, uma jornalista, pergunta para ela qual seria um conselho que você daria a um jovem artista. Uma pergunta muito tradicional, muito simples, muito básica de se fazer e que as pessoas sempre fazem. Qual o conselho que você daria a um jovem artista que está começando agora no teatro, como ela tinha começado há anos atrás? E ela para, olha, mas até que não demora muito tempo, não. E ela fala: desiste. E a jornalista abre né, regala o olho, né? Tipo, não esperava isso. E fala isso, não esperava isso. Não esperava essa resposta. Ela se você quer fama, ela continua. Se você quer holofote, né? Ela continua. Vai durar muito pouco. Vai durar muito pouco e é até muito fácil. Ela fala quando você não é tão bom, é até muito fácil, porque o diretor, o maquiador, o diretor, a música, ele vai editar, ele vai maquiar, ele vai te montar como um bom ator, cortando partes que estão ruins, maquiando outras partes, mudando outras, e cortando, cortando, fragmentando, que ali fica o supra-sumo do que você foi bom. Mas se você quer perseverar, se você quer ir além desses holofotes de televisão, de fama, de capa de revista, se você achar, e ela fala uma coisa poética, e você desistiu, e você saiu do palco, mas você ficou doente, e você não consegue pisar mais num palco,
aí sim, aí você volta, porque aí o palco é seu. Mas a primeira coisa que ela fala é desiste. Isso doer na alma, se doer dentro, né? Se você achar que acabaria morrendo caso fosse impedido, justamente isso aqui, essa frase aqui acabaria morrendo, aí volta. Isso é muito forte, né? Quando a gente começa a entender o porquê se está lá. Se não for ou isso ou a morte, ou isso ou não consigo comer, viver, respirar, ter como pessoa a minha essência, aí sim vai em frente. Por que isso, minha gente? Porque a certeza absoluta é que vai ser penoso. A certeza absoluta é da dor, é da dificuldade. E você tem que amar, você tem que estar apaixonado, você tem que querer um suor, uma lágrima. Você tem que querer com tudo isso, porque a vida vai te testar. É isso que a Fernanda Montenegro falou. É isso que o Rio, que começa falando aqui, uma das primeiras respostas, em um dos primeiros parágrafos. Olha a potência disso, é isso que ele começa a falar aqui. Observe se elas estendem raízes no ponto mais profundo da sua alma. Porque senão é flor que não vai perdurar. Confesse a si mesmo se acabaria morrendo caso fosse impedido de escrever. E a gente vai terminar aqui, que já tem 30 minutos, e eu quero que você responda isso. As raízes estão longas, fincadas no seu ser, ou elas estão rasas? E você morreria caso fosse impedido de fazer arte, de fazer o que você ama, de escrever, de desenhar, de pintar, de lecionar. Isso faria você não ser você em essência? Isso seria tão ruim quanto a morte? É nesse ponto que você tem que estar para você começar. Olha que loucura! Para você começar a pensar esse nível de entrega, de amor, de pertencimento a um universo da arte. É forte. Vê esse vídeo da Fernanda Montenegro, dá uma olhada nesse vídeo, vou ver se eu coloco até aqui embaixo para vocês, tá bom? Até amanhã, respira, respira e pensa. A gente vai devagar, doses homeopáticas, mas a gente vai conversando aqui, trazendo insights. Eu já trouxe Fernanda Montenegro, eu trouxe um monte de coisa aqui para você, a gente está aprendendo também como marcar, tá bom? Até amanhã na nossa leitura. Beijo.